Oi, gente! Então, hoje vamos dar continuidade às histórias do Mahabharata a partir do ponto que a gente parou. Os anos passam e Bhisma, o primeiro filho do rei Shantanu, que aparece lá no nosso primeiro vídeo, tio-avô dos Pandavas e dos Kauravas, fica responsável pela educação deles. O Bhisma, que tinha a fama de ser um homem extremamente correto e que tinha feito um super juramento por amor ao pai. A gente conta a história dele a gente já contou a história dele no primeiro vídeo. Fica responsável então pela educação dessa molecada toda. Agora, nessa etapa da história, eles já são pré-adolescentes, adolescentes, por volta dos 18, 19, 20 anos. O tempo passou e a rivalidade entre os pandas e os Kauravas ali nos treinos com o Guru Drona só aumentou. Então, os Kauravas, 101 Kauravas, sempre alimentando aquela inveja, aquele sentimento pelos Pandavas serem muito bons em tudo que fazem, e os 5 Pandavas ali, né, naquela luta pela relação com os primos e ao mesmo tempo sempre tomando burdoadas e várias coisas os Kauravas aprontam, então eles tentam afogar, eles tentam sabotar, eles tentam tacar fogo nos lugares onde os Pandavas estão, e assim a rivalidade vai aumentando. Agora eu vou contar um pouquinho, um pedacinho da história do Guru Drona, o professor de arte de guerra dos Pandavas e dos Kauravas. O Guru Drona, quando ele era jovem, ele era muito amigo de um príncipe chamado Drupada e eles tinham uma amizade incrível, estavam sempre juntos, fazendo descobertas de jovens e vivendo várias situações importantes juntos. E eles tinham jurado lealdade um ao outro, lealdade para o resto da vida. Um tinha prometido que estaria sempre ao lado do outro, como grandes amigos e irmãos. E Guru Drona era um jovem do povo, um jovem simples. Ele não era um príncipe da nobreza como Drupada. Bom, os anos passaram e eles foram seguindo suas vidas de adulto, até que Drupada é nomeado rei e Guru Drona, na época Drona, segue a vida e num determinado momento ele se vê numa situação de pobreza, de necessidade financeira muito forte. Então ele lembra do amigo Drupada, que havia se tornado um rei, e vai até Drupada e pede ajuda, alguma ajuda que Drupada pudesse dar a ele, para que ele pudesse ter alívio da situação difícil em que ele estava. Mas Drupada, tomado pelo poder, tomado pela a ganância da posição dele de rei, tinha mudado o coração. Ele já não tinha mais o mesmo coração de quando ele era um príncipe jovem. Então toda essa embriaguez da posição, da liderança, fez com que Drupada, então movido pela vaidade, chegasse naquele momento para o Drona e falasse que eles não poderiam mais ser amigos, porque eles não eram iguais e que ele não iria ajudar, porque do Guru Drona, né, o Drona, Dronacharya, já não era mais amigo dele, e agora eles estavam em posições diferentes. E Drona fica arrasado, muito magoado, muito revoltado e sai de lá do reino de Drupada extremamente triste e amargurado
pela virada de costas que o amigo, eles tinham prometido que um estaria sempre ao lado do outro. Então, ele pensa dentro dele naquele momento que ele se vingaria de Drupada. Todo aquele amor, aquele afeto de amigo e irmão, de repente se transformou numa amargura e numa vontade de vingança, de mágoa, rancor. Mas ele guarda aquela vontade dentro dele e vai à luta. E se renova e se reconstrói e vai se esforçando e se torna então, após alguns anos, um professor de artes de guerra, que vai ser professor dos Pandavas e dos Kauravas, o Guru Drona. Mas um pouco antes, acho que vocês se lembram, né, do vídeo anterior, que o próprio Guru Drona rejeita ensinar Karna por causa de casta. Então ele também acaba, de uma forma um pouco menos violenta, repetindo aquilo que ele recebeu de Drupada, porque ele também rejeita o Karna por questões sociais, de castas, né? O Karna não era um guerreiro, ele era um filho de cocheiro, e aí Guru Drona manda o Karna embora. Bom, então essas complexidades humanas, né, de você ter um rancor e sem autoinvestigação observar que você também fez coisas semelhantes ou faz coisas semelhantes com outras pessoas de outras formas. Bom, o tempo foi passando e o plano de vingança do Guru Drona não saiu da cabeça dele. Conforme ele se tornou professor dos Pandavas e foi observando a habilidade dos Pandavas, muito bons, muito fortes, muito bons no arco e flecha, rápidos, inteligentes, ele entende que é o momento da vingança. E aí nessa hora ele chega para os Pandavas com a autoridade do Guru, que ele era o Guru, e ordena para os Pandavas irem até Drupada e tomarem o reino de Drupada para ele. Então ele chega para os Pandavas e fala: olha, eu quero que vocês tomem o reino do rei Drupada para mim. E os Pandavas se olham assim, né, na casa dos 20 e poucos anos, e falam: pra gente vai ser moleza. Quer que a gente vá lá, acabe com aquele exército e tome o reino para você? Tá ótimo, eles vão até lá. E de fato, com muita facilidade, porque eles tinham realmente poderes extra-humanos, eles tomam o reino de Drupada. Os 5 Pandavas contra o exército do Drupada, eles tomam o reino e entregam para Guru Drona. Quando o Guru Drona se vê vingado assim, com aquele reino do Drupada para ele imediatamente vai até Drupada e fala assim: olha, Drupada, aqui está, eu te entrego metade do seu reino de volta e fico com a outra metade. Agora nós somos iguais. E isso de dizer nós somos iguais, para Guru Drona foi um bálsamo. Foi um momento que ele se sentiu vingado, porque ele havia sido rejeitado pelo até então super irmão dele, com as palavras de que eles não eram mais iguais. Então agora eles eram iguais. E isso deixou Drupada muito furioso. E então agora era o Drupada que estava com sentimento de vingança contra Guru Drona. Então, com esse sentimento de vingança, ele resolve fazer um ritual do fogo. Ele havia ficado com metade do reino, né? Que o Guru Drona havia entregado para ele de forma muito snob, e ele estava com aquele sentimento. Então ele decide fazer um ritual do fogo.
E nesse ritual do fogo, então, nascem 2 filhos que saem de dentro do fogo, andando e caminhando, e eram um homem, um filho e uma filha, cheios do poder, da essência do fogo. Então, nasce a menina Draupadi andando, saindo do fogo. Então é uma jovem com um espírito de justiça muito forte, com um espírito vertical, bem vivo dentro dela, com muita clareza mental, com muita capacidade de perceber as coisas que os outros não veem, com toda essa essência do fogo dentro dela. E nasce também o irmão dela, que é um grande guerreiro chamado Drishtadyumna. Nascem os 2 saindo andando do fogo e aquele ritual. E Draupadi, então, nasce predestinada a destruir um governante corrupto. E Drishtadyumna nasce predestinado a matar Guru Drona. E assim encerra o ritual do fogo de Drupada. Enquanto isso, lá no treino dos Pandavas e dos Kauravas, Guru Drona reconhece a superioridade de Arjuna, o terceiro Pandava, filho da rainha Kunti com o rei Shantanu. Ele percebe que Arjuna era superior aos outros no arco e na flecha e resolve então provar seus alunos todos. Coloca todos eles assim na floresta, reúne todos os seus alunos e no alto de uma árvore ele põe um pássaro de madeira. E ele chega para os alunos e fala: a missão de vocês nesta prova vai ser acertar a flecha no olho daquele pássaro de madeira que estava lá no alto de uma das árvores da floresta. Beleza, os alunos se olharam e falaram: tudo bem, vamos fazer a prova do guru. E ele começa a perguntar para os alunos, chega um por um e começa a perguntar: quando você olha na direção do alvo, o que você vê? E aí cada um deles ia respondendo: eu vejo a árvore, eu vejo o pássaro, eu vejo essa floresta, eu vejo o céu, eu vejo o meu corpo, eu vejo onde eu estou, eu vejo o meu arco, a minha flecha, enfim. Todos foram falando aquilo que eles viam, quando eles viravam o olhar, a atenção na direção do alvo. Mas Arjuna foi o único que respondeu rápido e objetivamente: eu vejo o olho do pássaro. Só. E ele foi o único aluno que de fato acertou a flecha em cheio no olho do pássaro de madeira. Isso provou para Guru Drona a imensa capacidade de foco, atenção, concentração do Arjuna, que era muito superior à dos seus outros alunos. Então, nesse momento, Guru Drona recompensa Arjuna, ele resolve dar um prêmio para o Arjuna e ele oferece de presente uma arma suprema chamada Brahmasira, apenas para ser usada contra seres celestiais. Caso contrário, se fosse usada contra pessoas do mundo, poderia causar a destruição de todo o mundo, de tão poderosa que era esta arma.
Bom, paralelamente ao treinamento dos Pandavas e dos Kauravas, crescia e existia os dois jovens, Draupadi e Drishtadyumna, lá no reino de Drupada. Nesse momento, onde está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, Guru Drona resolve promover um torneio de arco e flecha. E nesse torneio, que vai ser para o povo todo ver, todas as pessoas foram convidadas, o objetivo era que os participantes mostrassem suas habilidades de arco e flecha, num lugar enorme realmente de entretenimento popular, e todo o povo se reunia para ver as provas do Guru Drona, né, do Super Guru Drona com seus alunos. Então, um torneio de arco e flecha era algo realmente muito especial para o povo da região. Durante o torneio, no início do torneio, quando os Pandavas, os Kauravas estavam lá, né, com seus arcos e suas flechas, aparece alguém desconhecido do povo, desconhecido não de todo o povo, mas desconhecido para os Pandavas e para os Kauravas, que era o Karna, o irmão mais velho dos Pandavas, que havia sido adotado. Ele aparece no torneio de arco e flecha com seu arco e sua flecha para participar do torneio. E aí, eis que Karna supera até mesmo Arjuna no arco e na flecha, o que chama a atenção de todo mundo, inclusive do Guru Drona. Mas o povo que sabia, que conhecia Karna e sabia que ele era filho de cocheiro, mas não sabia que ele havia sido adotado, apenas Karna sabia porque a mãe adotiva contou para ele. Então ele sabia que ele era adotado, e quando ele soube, ainda bem jovem, ele se despediu dos pais e foi atrás de realizar o seu sonho de ser um guerreiro, né? Então ele sabia que ele não era de fato um filho de cocheiro. E ele também sabia que ele deveria ser filho de alguém da nobreza, porque a mãe dele contou para ele que no cesto que ela recebeu, onde ela encontrou ele estava adornado por panos muito finos, de pessoas muito nobres, e a pele dele brilhava como a luz do sol, como um ouro. Então ela tinha no coração dela a certeza de que ele era um nobre, mas ela não sabia de onde nem como. Então Karna tinha essas informações sobre a própria história e estava lá, no torneio de arco e flecha, sempre passando por vários preconceitos. Até o Guru Drona não aceitou ele no treino para guerreiro, né, que a gente contou do outro vídeo, por causa da casta. Bom, ele supera até o Arjuna no arco e na flecha e fica todo mundo assim, nossa, impressionado. Mas o povo começa a tirar onda da cara dele, a chamar ele de filho de cocheiro, que ele não era ninguém, que ele era um nada, que ele nem tinha que estar lá, né? E o povo começa a humilhar, a gritar, a jogar coisa, a fazer realmente uma cena bem ignorante em cima do Karna. Mas Duryodhana, o mais velho dos Kauravas, que estava ali assistindo aquilo, impressionado com a capacidade do Karna, e falando, gente, esse homem não é comum, ele pensando com ele mesmo, né? Esse rapaz, ele é especial, ele é um grande guerreiro. Eu não me importo que ele seja filho de cocheiro, eu quero que ele seja meu aliado contra os Pandavas. Isso o Duryodhana pensando.
Então o que ele faz? Ele se aproveita, o Duryodhana, com aquele sentimento dele, né, de articular contra os Pandavas, ele se aproveita da posição dele de príncipe e levanta no meio do torneio e manda todo mundo ficar quieto. Silêncio! E aí as pessoas ficam em silêncio olhando para a cara do Duryodhana. E aí ele diz: rapaz, você é um incrível guerreiro. E começa já a jogar, né? Que o Duryodhana é um ator. Você é maravilhoso. Você merece um prêmio. Logo que eu te vi, eu senti uma simpatia. Nós temos afinidade. Podemos ser grandes amigos. Então, para homenagear a sua incrível capacidade como guerreiro, que realmente era incrível, ele realmente era o melhor de todos, eu te concedo um pequeno reino para você. Então agora você não é mais um simples filho de cocheiro, agora você é um nobre. Eu, Duryodhana, te concedo um pequeno reino, era um pequeno reino, né? Mas ele não falou isso. Te concedo um reino e você agora faz parte da nobreza e nós seremos grandes amigos. Quando Karna viu a possibilidade de realmente realizar uma posição social onde ele estaria livre de tanto preconceito, e o coração dele dizia para ele: você é da nobreza, você não tinha que estar passando por esses preconceitos, apesar de que ele não concordava com nada disso, mas era a realidade daquela sociedade. Quando ele viu que ele estava sendo salvo, entre aspas, né, por Duryodhana, ele aceita imediatamente aquele reino. Ele se prostra em reverência diante dos Kauravas todos e jura lealdade e amizade verdadeira para o resto da vida dele. Lá na frente dos Pandavas, os Pandavas meio que sem entender, né? E a Kunti não estava lá, a Kunti poderia ter reconhecido ele, mas ela não estava no torneio. Então, nesse momento, é selado uma lealdade de palavra. E para o Karna, a palavra dele era a coisa mais valiosa que ele poderia oferecer para uma pessoa. E ele então faz o juramento dele, em reverência. E assim, Duryodhana consegue um forte aliado no combate contra os Pandavas, que é o Karna. E assim acaba o torneio. E no próximo vídeo a gente vai trazer o que acontece com Draupadi, o que acontece com Drishtadyumna, será que ele vai conseguir mesmo matar o Guru Drona? E qual é esse governante que Draupadi nasce predestinada a destruir? Como que Karna vai se relacionar com os Pandavas? Como que Duryodhana vai aproveitar o Karna contra os Pandavas? Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até lá!